50 anos depois. Episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 3. Estrada de Amargura. Desembarcando num porto da Campânia, nas proximidades de Capua, Elvídio Lúcius adiantou-se a todos os familiares a fim de preparar os filhos para a consecução dos seus desejos. Caio Fabrícios e sua mulher sofreram rude golpe com as revelações inesperadas a respeito da irmã e, obedecendo às determinações do tribuno, criaram um ambiente necessário para que os círculos aristocráticos da cidade recebessem a notícia da casa, enquanto os sacerdotes do templo, sem desprezarem as largas compensações financeiras que Elvídio oferecia, facilitavam a solução do assunto, guardando-se assim para sempre todas as recordações da jovem num punhado de cinzas. Após receberem as homenagens da sociedade patrícia de Capua, que não deixou de estranhar o misterioso acontecimento, Fábio, Cornélio e todos da família retornaram prestes a Roma, onde promoveram o funeral com a maior simplicidade, embora ao gosto da época e consoante às exigências da tradição familiar. Todavia, enquanto as supostas cinzas de Célia baixavam ao sarcófago, nova dor assaltava o círculo doméstico das nossas personagens. Profundamente ferida nas fibras mais sensíveis do coração materno, Júlia Spinter, não conseguindo suportar tão fundo desgosto, acrescido aos muitos que lhe minavam a existência, abandonara a terra inopinadamente, sem que os íntimos pudessem, ao menos, prever-lhe a aproximação da morte, que se verificou dentro de uma noite, em consequência de um colapso cardíaco. Novo luto envolveu a casa de Elvídio, experimentando Alba Lucínia os mais atrozes padecimentos íntimos. A esse tempo, Fábio Cornélio, dado o desaparecimento de Lólio Úrbico, havia recebido novos encargos do imperador, encargos que lhe deferiram grandes poderes e graves responsabilidades na solução de todos os problemas financeiros. A morte da esposa encheu-lhe o coração de estranho pesar. Buscou, contudo, reagir às forças que lhe deprimiam o ânimo, prosseguindo na sua tarefa de domínio com o mesmo orgulho que lhe temperava o caráter. Sentindo-se muito a sós, Elvídio Lúcius e a esposa planejaram voltar à tranquilidade provinciana da Palestina, mas o falecimento imprevisto da nobre matrona impedia-lhes de novo a execução dos projetos há muito acarinhados, atento ao insulamento em que ficaria o velho censor, cujo coração orgulhoso e frio lhes dera sempre as mais inequívocas provas de amor e dedicação. Elucidando a situação de todas as personagens, resta-nos lembrar Cláudia Sabina. Após o desfecho singular dos acontecimentos dolorosos que ela mesma sinistramente engendrara. Morto o marido e sabendo frustrados todos os seus planos, procurou em vão ouvir a Téria, que, elevada a uma posição de redobrada confiança no lar de Elvídio Lúcius, dispusera-se a não abandonar jamais a casa, receosa das suas represálias. De posse da grande soma que lhe dera o tribuno, em troca do seu silêncio, a velha serviçal chamara o genro e a filha à residência dos patrões, onde lhes entregou sua parte da pequena fortuna, com a qual adquiriu em seu nome um belo sítio em Benevento, lá arrumando os filhos, até que ela se dispusesse a partir para a vida rural. Cláudia Sabina, apesar dos esforços despendidos, nunca mais pôde ouvir-lhes as palavras, porquanto,
se a Téria jamais se ausentava da casa, também Fábio Cornélio detinha poderes cada vez mais fortes na cidade imperial, obrigando-a indiretamente a manter-se em silêncio e à distância. Foi assim que a antiga plebeia se retirou de Roma para o Tibur, acompanhando as futilidades da corte de Adriano, cujos últimos tempos de reinado se caracterizaram por uma indiferença cruel. Rodeada de servos, mas em pleno ostracismo social, a viúva do prefeito dos pretorianos adquirira uma chácara tranquila, onde devia passar largos anos requintando seu ódio em detestáveis meditações. Depois destas notícias breves, retomemos o caminho de Célia para acompanhar-lhe a dolorosa peregrinação. Deixando a ponte Fabrícios, ela caminhou ao léu, procurando alcançar a ilha do Tibre, onde se acotovelava a multidão dos pobres. Aos derradeiros clarões da tarde, buscou atravessar a ponte Céstios, encontrando num trecho do caminho uma mulher do povo de semblante alegre e humilde. Célia assentara-se, por instantes, ajeitando o pequenino. Sentiu, porém, que o olhar da desconhecida lhe penetrava brandamente o coração. Nesse comenos, experimentando a secreta confiança que lhe inspirava aquela mulher simples, traçou com a destra, na poeira do solo, um pequeno sinal da cruz, mediante o qual todos os cristãos da cidade se reconheciam. Ambas trocaram então um olhar expressivo de simpatia, enquanto a desconhecida se aproximava, exclamando bondosamente: "És cristã?" "Sim", sussurrou Célia em surdina. "Estás desamparada?" perguntou a desconhecida discretamente, revelando nas palavras breves a máxima cautela, de modo a não serem surpreendidas como adeptas do cristianismo. "Sim, minha senhora", revidou Célia, algo confortada com aquele interesse espontâneo. "Estou só no mundo com este filhinho." "Então, vem comigo, é possível que te seja útil em alguma coisa." A neta de Quinéio Lúcio seguia a sôfrega de proteção, no pélago de incertezas em que se achava. Atravessaram a ponte Céstios calmamente, como velhas amigas que se houvessem encontrado, dirigindo-se para um quarteirão de casas pobres. Distanciadas da multidão, a mulher do povo, sempre carinhosa, começou a falar: "Minha boa menina, chamo-me Orfília e sou tua irmã na fé. Logo que te avistei, compreendi que estavas sós e desamparada no mundo, precisando do auxílio de teus irmãos. Estás moça e Jesus é poderoso. Surpreendi lágrimas nos teus olhos, mas não deves chorar quando tantos irmãos nossos têm padecido atrozes sacrifícios nos tempos amargos que atravessamos." Célia ouvia consolada, mas intimamente não sabia como proceder em tão difíceis circunstâncias, nas quais uma companheira de crença se lhe revelava com toda a sinceridade. Enquanto Orfília calava um instante, a filha de Elvídio agradecia em breves palavras: "Sim, minha senhora, estou comovida e não sei como agradecer-lhe." "Sou lavadeira", continuou a plebeia, com sua simplicidade de coração, "mas tenho a ventura de possuir um marido piedoso e cristão, que não se cansa de me proporcionar no trabalho e no aconchego do lar os mais sagrados testemunhos da nossa fé. Vais conhecê-lo, chama-se Horácio e terá prazer quando souber que te podemos ser úteis de algum modo. Tenho também um filho de nome Júnior, que constitui a nossa esperança para o futuro, quando em nossa pobreza material estivermos imprestáveis para o trabalho." E aproximando-se cada vez mais da casinha pobre, acrescentava: "E tu, minha irmã, que te aconteceu para trazeres um semblante tão triste e amargurado assim? Tão jovem e com um filhinho nos braços, tão formosa e tão desventurada?" "Fiquei viúva e abandonada", exclamou Célia de olhos molhados. "Mas espero em Jesus alcançar o necessário a mim e a meu filho." Ainda não havia terminado as explicações timidamente formuladas,
quando transpuseram o umbral de uma sala muito pobre e quase desguarnecida. 2 homens conversavam à claridade frouxa de uma tocha e logo se ergueram para recebê-las. Devidamente apresentada ao pai e ao filho, Célia notou que Horácio tinha de fato um aspecto conselheiral e bondoso, observando, porém, no filho algo que a desagradou de pronto, um olhar de moço leviano e frívolo, cheio de fantasia e de loquacidade. "Sabes, mãe", exclamou o rapaz como se guardasse todas as qualidades de um porta-novas, "o grande acontecimento que abalou toda a cidade?" Enquanto Orfília fazia um gesto de estranheza, Júnior continuava. "A primeira notícia que abalou hoje as proximidades do fórum pela manhã foi a morte do prefeito Lólio Úrbico, que se suicidou escandalosamente, obrigando o governo a numerosas homenagens." "É estranho", exclamou a interpelada. "Muitas vezes vi em público esse homem fidalgo de porte orgulhoso e varonil. Ainda ontem o vi no seu carro de triunfo nas festas do imperador. Seu rosto transbordava alegria e, no entanto..." "Ora", interpôs o chefe da casa, "atravessamos uma fase dolorosa de terríveis surpresas para todas as classes sociais. Quem nos poderá afiançar com certeza que o prefeito dos pretorianos se tinha suicidado realmente? No mês findo, a cidade assistiu a 2 acontecimentos como este. No entanto, soube-se depois que os 2 patrícios suicidas foram assassinados cruelmente por sicários da sua própria grei." Célia, encostada a um canto, como se fora uma jovem mendiga, ouvia aquelas notícias amargamente impressionada. A estranha morte de Lólio Úrbico aterrava-a. Embora inquieta, fazia o possível para não trair as mais vivas emoções. "Mas o dia não se caracterizou somente por isso", continuava Júnior loquaz. "Disseram-me no fórum que alguns cristãos foram presos quando reunidos próximo ao Esquilino, bem como que o censor Fábio Cornélio e família partiram para Capua, a fim de trazerem para aqui as cinzas de uma filha do tribuno Elvídio Lúcius, lá falecida recentemente." A jovem cristã recolheu a notícia com espanto, compreendendo a gravidade da sua condição perante os parentes orgulhosos e inexoráveis. Seu espírito chorava tristemente em face de notícias tão amargurosas. À mente lhe veio a ideia de regressar à casa e repousar o corpo alquebrado. Nunca se afastara do lar, a não ser quando descansava junto do avô enfermo no palácio do Aventino. Lembrou os servos amigos e dedicados, e invocou todos os recantos do ninho paterno com seus aposentos peculiares. Uma saudade imensa de sua mãe invadia-lhe o íntimo e, contudo, o coração lhe afirmava por secreta intuição que seus olhos nunca mais voltariam a refletir a placidez do lar paterno, a não ser quando abandonasse o ergástulo do túmulo. Consoante as informações de Júnior, compreendeu que as portas da casa paterna lhe estavam fechadas para sempre. Simbolicamente morta, não poderia voltar aos seus, senão como sombra. Observando-a de olhos úmidos e reconhecendo-lhe enorme cansaço, Orfília procurou quebrar a frivolidade dos assuntos, dirigindo-lhe a palavra bondosamente. "E tu, minha querida menina? Por pouco não continuávamos a nossa história. Afirmas-te viúva, mas que lástima, assim tão nova." Tomando-a pela mão para conduzi-la ao interior sob o olhar surpreso dos 2 homens, que reparavam a nobreza dos traços da desconhecida, continuava. "Entremos, filha. Está muito frio e pareces fatigada. Além disso, precisamos cuidar da alimentação do pequeno. Vem." Enquanto Célia exorava a Jesus que a inspirasse em tão difíceis circunstâncias, compreendendo após a notícia de Júnior que não poderia expor àquela amiga ocasional a realidade da sua situação, Orfília prosseguia com interesse. "Mas como te chamas, minha irmã? Enviaste
enviuvaste há muito tempo? E não tens outra amizade por ti? A filha de Ovídio, medindo a delicadeza do momento, deu um nome suposto, exclamando: enviuvei há 4 meses apenas, estou inteiramente desamparada com esse filhinho de poucos dias. Tenho experimentado todos os sofrimentos de uma infortunada filha da plebe, mas tenho guardado a fé em Jesus como único refúgio. Ainda agora, a sua caridade fraterna, recolhendo-me a essa casa, foi para mim o testemunho vivo da proteção do Mestre Divino, a cuja misericórdia tenho endereçado todas as minhas súplicas. Não somente Orfília, mas o marido e o filho a ouviram penalizados. E quais os teus projetos, minha filha? Perguntou a dona da casa compungida. A tal pergunta, Célia lembrou-se de Quinéio Lúcius, que lhe havia prometido amparo em todos os momentos difíceis, se o Senhor o permitisse, e implorando-lhe um alvitre valioso, com as suas vibrações silenciosas do seu pensamento, retrucou com certa firmeza: tenho necessidade de sair de Roma na primeira oportunidade. Infelizmente, faltam-me os recursos necessários, mas espero que Jesus me ajudará. Tenho alguns parentes nos arredores de Nápoles e nos confins da Campânia. Quero recorrer a todos eles, porquanto não poderia aqui viver sem elementos para me sustentar e ao meu pobre filhinho. Isso é justo, respondeu Orfília brandamente. Eu e Horácio poderemos ajudar-te nas primeiras providências. Aliás, replicou o chefe da família com um gesto paternal, Júnior terá de viajar ainda este mês como empregado do fórum, levando documentos de pouca importância até Gaeta. Munida dos pequenos recursos que poderemos arranjar, estarás habilitada a encetar nova diligência para te reunires aos teus parentes. Célia ouvia-lhe a palavra confortada e agradecida, enquanto Orfília tomava a criança para nutri-la convenientemente, obrigando a jovem a tomar por sua vez um prato de caldo. Essa ideia é bem lembrada, disse Orfília, dirigindo-se ao marido. Os nobres poderão dirigir-se a Nápoles no bojo de luxuosas galeras, mas nós, os humildes, temos de nos valer dos mais pobres recursos. Tudo, porém, está na pauta da misericórdia divina, glosou Horácio convicto. E, dirigindo-se ao filho, enquanto a mulher silenciava, perguntou: quando partes? Acredito que dentro de 2 semanas. Pois bem, Orfília, até lá buscaremos prover nossa irmã do indispensável à sua viagem. Célia esboçou um sorriso de agradecimento, sentindo-se bem ao lado daqueles corações simples e generosos. Daí a pouco repousava com o pequenito numa cama humilde, mas muito limpa, que a dona da casa lhe preparou junto do seu próprio quarto. A filha de Ovídio Lúcius, ajeitando carinhosamente a criancinha entre as coberturas pobres, começou a orar, meditando nas dolorosas peripécias daquele dia inovidável. Quando se sofre, a vida é qual turbilhão de pesadelos intensos. Ao seu espírito combalido, pareceu-lhe estar apartada dos seus há muitos anos, tal a angústia martirizante das horas intermináveis em que vagava pelas vias públicas sem destino e sem nenhuma esperança. Sem perder de vista a criancinha, sentiu que aos poucos o organismo exausto cedia ao sono reparador. Adormeceu então tranquila, como se nas asas da noite o espírito fugisse temporariamente do ergástulo livre da realidade dolorosa. Durante 2 semanas, valendo-se da proteção de Orfília e seu esposo, a jovem cristã preparou o seu e o vestuário do pequeno, com os elementos que os amigos lhe proporcionaram. Talhou fatos pobres e singelos, com os quais empreenderia o seu roteiro de humildade. Aonde iria, não poderia sabê-lo ao certo. Não conhecia Nápoles senão através das descrições do velho avô,
quando fazia viagens imaginárias no intuito de ilustrar a neta estremecida. Possivelmente não chegaria até Nápoles, nem mesmo a Campânia, onde guardava a recordação da irmã e de Caio Fabricius, domiciliados em Capua. Inútil presumir qualquer auxílio da irmã, porquanto certamente Euvídia e o esposo, cientes do que ocorrera em Roma, não lhe poderiam perdoar em hipótese alguma. Entretanto, predispunha-se a partir cheia de confiança em Deus. No instante oportuno, Jesus haveria de abençoar-lhe os passos, guiando-os a um destino certo. No complexo de suas meditações, recordava-se incessantemente da palavra do avô no dia do sacrifício de Ciro e Nestório, esperando que os mensageiros do Senhor ou as almas dos entes queridos regressassem do túmulo para lhes orientar o coração no dédalo das ansiedades angustiosas. Receosa de complicações, a jovem nunca saiu do humilde quarteirão transteverino onde fora acolhida, até que um dia, ao dealbar da aurora, despediu-se da amiga com lágrimas nos olhos. O carro de Júnior fora preparado de véspera, de modo que a partida se efetuasse ao amanhecer. Orfília e Horácio estavam igualmente comovidos, mas obedecendo os imperativos das provações terrenas. Célia aboletava-se no interior da viatura construída à guisa de diligência dos tempos medievais, onde acomodou o saco de roupas e a larga provisão de alimentos para o inocentinho, que Orfília não se esquecera de preparar carinhosamente. Abraços carinhosos, votos de ventura, e daí a instante, sob o frio intenso da manhã, Júnior estalava o pequeno chicote no dorso dos animais através das vias públicas. Célia rogava a Jesus que lhe fortalecesse o espírito angustiado, dando-lhe coragem para enfrentar as sendas procelosas da vida. Ao despedir-se de Roma, olhos nevoados de pranto, pareceu-lhe mais intenso o martírio íntimo, sentindo o coração azorraigado pelas saudades impiedosas. Contemplando, porém, o pequeno, meio adormecido em seus braços, experimentava uma força incoercível que a sustentaria em todos os sacrifícios. Os primeiros raios do sol começavam a invadir o céu escampo, quando o carro transpôs a porta Caelimontina, entrando os cavalos após a porta, logo após, a largo trote na via Ápia, defrontando as campinas romanas no trecho em que se erguia o admirável arqueduto de Cláudio. A filha de Euvídio embevecia-se na contemplação da natureza, com o espírito mergulhado em preces carinhosas e profundas meditações. Passava pouco de 10 horas quando defrontaram Alba Longa, com o seu casario simples e confortável. Júnior, com reflexos enigmáticos no olhar, fez que a companheira de viagem e o pequenino tomassem ligeira refeição antes de iniciarem a ascensão dos montes do Lácio. Prosseguindo pelos caminhos orlados de árvores e flores silvestres, atingiram a Pícia, cercada de oliveiras viçosas e de hortos imensos. Mais tarde alcançavam Genciano, vila graciosa e afortunada ao pé do lago Neme, em cujas bordas floriam em términos roseirais. Célia trazia o espírito engolfado em meditações cariciosas, em face do encanto maravilhoso da paisagem, cuja beleza ultrapassava todos os quadros da Palestina guardados na sua retentiva para sempre. Por toda parte, oliveiras amigas, laranjeiras em flor, hortos imensos e bem cuidados, roseirais perfumados e detalhes preciosos que o homem do campo organizara. Fosse pela influência cariciosa do ar embalsamado de aromas ou pelo cansaço da longa excursão,
a criança adormecera no colo da jovem mãezinha que o céu lhe dera, enquanto ela lhe acariciava o rosto minúsculo com os mais ternos desvelos. Enquanto a sombra do arvoredo atenuava os raios quentes do sol vespertino, Júnior, que nunca estava silencioso, chamando a atenção da companheira de viagem para esse ou aquele pormenor do caminho, começou a falar-lhe de assunto estranho. A jovem corou, pediu-lhe recordasse a tradição cristã dos pais, que a haviam tratado generosamente, suplicando que deixasse em paz na sua dolorosa viuvez, ao léu da sorte. Notou, porém, que o rapaz estava saturado dos vícios da época, figurando-se-lhe que o filho dos seus protetores era insensível às suas rogativas mais ardentes. Repelido nas suas propostas indecorosas, o filho de Horácio exclamava para sua vítima, deixando transparecer no semblante uma repugnante expressão de abutre ferido: estamos próximos de Velitrai, onde pernoitaremos, e como terás de prosseguir comigo até Gaeta, espero convencer-te amanhã. Do contrário, Célia engoliu o insulto, lembrando-se dos seus deveres de orar e vigiar, e conservando o pensamento em preces fervorosas, a fim de que o Divino Mestre, por seus mensageiros, lhe inspirasse um melhor caminho. Daí a instantes entravam na bela cidade edificada em tempos remotos pelos Volscos e berço do grande Augusto. Velitrai, mais tarde Veletre, assenta num grande outeiro, oferecendo as mais formosas perspectivas topográficas ao viajante. Seus crepúsculos são tocados de suave e maravilhosa beleza. Contemplando o Oriente, vêem-se os montes da Sabina unidos aos barrancos profundos da cidade, e à tarde, quando o sol desaparece, a neve das montanhas mistura-se à neblina da noite, proporcionando prismas visuais dos mais deslumbrante efeito. Júnior colheu as rédeas à frente de uma hospedaria do mais humilde aspecto. Recebido com demonstrações de alegria por seus antigos conhecidos, providenciava imediatamente a hospedagem de Célia com a criança, recolhendo os animais à estrebaria. A jovem cristã, após a refeição da tarde, buscou o silêncio do quarto para refletir e orar. Júnior marcara o prosseguimento da viagem ao alvorecer. Todavia, ela estava tomada de angústia e de incerteza. O filho de seus benfeitores não parecia dotado dos elevados sentimentos paternos. Aquele olhar arisco parecia indicar a peçonha de um ofídio. Seus gestos eram atrevidos, as ideias indiferentes às noções do dever e da responsabilidade. Noite alta, uma serva da casa veio saber se a hóspede reclamava alguma coisa, encontrando-a inquieta e aflita, pensando no que pudesse acontecer ao amanhecer doloroso e cheio de ameaças. Depois de amargas reflexões, deliberou, inspirada pelos amigos do invisível, retirar-se da estalagem nas primeiras horas da madrugada, por fugir a qualquer perversidade do inimigo de sua paz íntima. Assim, antes do alvorecer, afastou-se a medo do casarão desconhecido, apertando o pequenino de encontro ao peito, experimentava o coração a lhe bater aceleradamente. Jamais enfrentara situações tão difíceis e, todavia, confiava que Jesus a socorreria com os alvitres necessários. Continua.